Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então estamos indo aqui agora para o nosso assunto de número 6, falar um pouquinho sobre equações químicas, classificação e balanceamento, ok? Quais são os objetivos da nossa aulinha? Relembrar os principais tipos de reações químicas e aprender a balancear toda e qualquer reação em menos de 5 minutos, ok? Então a ideia é que você saia dessas aulas com uma competência, né? A gente tem um objetivo muito claro, a gente tem um objetivo que você tenha a competência de balancear toda e qualquer reação em pouco tempo, um tempo hábil, certo? Bom, para a gente cumprir nossos objetivos, num primeiro momento a gente vai falar um pouquinho das reações químicas e a sua representação por meio de equações. Depois vamos falar um pouquinho sobre o que é balanceamento de uma reação química e por que é necessário balancear. Vamos mostrar aqui um método para balanceamento de reações. Vamos falar um pouquinho sobre os indícios da ocorrência de reações, os principais tipos de reações e as condições de ocorrência delas, certo? E no meio do caminho a gente vai resolver exercícios, aliás, ok? Então tá aí o caminho da nossa aula. Item 1. Reações químicas e sua representação por meio de equações. Vamos lá para a folhinha, então. Item 1. Reações químicas e a representação. Muito bem. É o seguinte, gente. A química se utiliza de uma linguagem para representar as reações, né? Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Nós já vimos em algum momento no curso a diferença entre mistura e combinação química, certo? Então se a gente pegar, por exemplo, um recipiente e colocar aqui moléculas de nitrogênio, aqui ó, moléculas de nitrogênio e moléculas de oxigênio, o que vai acontecer dentro desse recipiente numa temperatura ambiente? Absolutamente nada. As moléculas vão conviver tranquilamente, vai ocorrer o que a gente já falou um pouquinho sobre, vai ocorrer uma mistura, uma simples mistura física das moléculas, né? O grau de intimidade entre as moléculas ele é muito baixo, né? Aliás, essa mistura é basicamente a composição da atmosfera. Se você pegar a atmosfera, a grande porcentagem da formação da atmosfera é de nitrogênio e oxigênio. Você tem alguns gases ali, fora esses dois, você tem mais alguns gases, mas basicamente você tem mais de 90% da atmosfera sendo composta por essa mistura de nitrogênio e oxigênio. E o que acontece? Nada. Os gases estão simplesmente misturados lá, né? Então o tempo todo essas partículas estão se chocando, né? Essa partícula se choca com essa, se choca com essa, o tempo todo se chocando e nada acontece. Acontece que se eu pegar essa mistura de nitrogênio e oxigênio e submeter ela a um aquecimento de mais ou menos 2000 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa temperatura muito alta vai fazer com que a energia cinética das partículas aumente demais, né? Então, essa partícula, ao invés de percorrer esse recipiente com uma dada velocidade, ela, numa temperatura muito alta, ela vai percorrer isso com uma velocidade muito maior, assim como essa, né? Então, quando eu aumento a energia cinética das partículas, eu aumento a energia do choque,
né, entre as partículas. E aí eu posso ter choques efetivos, né? Então o que vai acontecer com essas duas moléculas? Elas vão se chocar com boa energia e boa orientação, desse jeito assim, ó. Olha lá, então imagina essas duas partículas, essas duas moléculas se chocando, né? E aí no momento do choque, se a gente tiver uma energia suficiente, vai ocorrer o rompimento dessa ligação, e aí esses dois camaradas se ligam e esses dois camaradas se ligam. Nós vamos ver isso, vocês vão ver isso em cinética mais para frente, né? E aí vai haver a formação de duas moléculas diferentes, não é isso? Então, a molécula de NO e NO. Então, ocorreu aqui, gente, uma reação química que pode ser representada por meio de uma linguagem, né? Então, olha só, vamos supor que as moléculas de oxigênio sejam as azuisinhas nessa mistura, né? Então eu vou colocar O2. 2 quer dizer que tem duas bolinhas formando a molécula, certo? Então, quando eu tenho aqui dentro desse recipiente o gás O2, que é representado assim, misturado fisicamente com o gás N2, olha lá, com essa bolinha aqui, ó. Então esse N2 significa que a molécula de nitrogênio ela é diatômica, certo? O que vai acontecer? Se eu submeter essa mistura a uma dada temperatura do tipo 2000 graus Celsius, eu vou promover choques efetivos entre as moléculas de N2 e O2, formando uma nova substância, formando a molécula de NO. Ó, perceba que essa linguagem, ela existe uma tradução para dentro do mundo real, né? Isso daqui representa bolinhas, átomos, se ligando quimicamente, né, formando a molécula de NO. Tudo bem? Agora perceba que do jeito que eu escrevi aqui, ó, está desbalanceado. Não é isso? Então, tá tudo desbalanceado, né? Eu preciso, ó, toda vez que uma molécula de O2 se choca com uma molécula de N2, assim como eu descrevi aqui, ó, o que eu vou formar? Eu vou formar duas moléculas de NO. Então, agora a brincadeira está balanceada, ó. Então, a gente tá já entrando no item 2 para mostrar para vocês o que é balanceamento e por que é necessário balancear, né? Então, toda vez que se choca uma molécula de O2 com uma molécula de N2, eu formo duas moléculas de NO. Então, a gente está relembrando a necessidade de balancear uma equação química. Vou dar um segundo exemplo para você entender isso melhor. A gente sabe que toda vez que eu coloco dentro de um recipiente o gás O2 e o gás H2, ou seja, oxigênio e hidrogênio, numa condição normal de temperatura e pressão, o que vai acontecer? Nada. Inicialmente não vai acontecer nada dentro desse recipiente, né? E O2, né, o gás oxigênio, você tem dois átomos de oxigênio formando a molécula. H2, que é o gás hidrogênio, que eu vou pintar de vermelhinho, a molécula também ela é diatômica, certo? Toda vez que eu misturo essas partículas dentro de um recipiente, nada acontece. Se eu promover aqui dentro uma faísca, né, ou de alguma maneira fazer um processo de ignição aqui, né,
o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação violenta entre essas partículas e vai haver a formação da água. E a gente sabe que a água é H2O, certo? Portanto, eu vou ter, cada molécula de água vai ter um oxigênio e 2 hidrogênios. Então perceba que a maneira como eu estou escrevendo aqui está desbalanceada. Né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então o balanceamento é uma necessidade que eu tenho de trazer coerência para a minha representação. Né? A gente sabe que a molécula de água é H2O. E no curso de História da Ciência a gente provou isso. Por que a água é H2O, né? A gente sabe que a molécula de oxigênio é O2. A gente sabe que a molécula de hidrogênio é H2. Como é que a partir do choque dessas moléculas eu formo essa molécula chamada água? Né? Então existe uma representação para a gente mostrar isso, né? Então eu tenho o O2 reagindo com o H2, moléculas de O2 reagindo com moléculas de H2, formando moléculas de H2O. Isso daqui é um fato, isso aqui é uma realidade química, né? Então, quando a gente tenta descrever isso aqui por meio de bolinhas, ó, O2 é assim, H2 é assim, né? E H2O é assim, ó. Olha lá. Isso aqui é um fato, né? Então, perceba que quando a gente olha o antes da minha reação e o depois da minha reação, o número de bolinhas de oxigênio está diferente, ó. Então, eu preciso igualar esse número de bolinhas. Essa é a necessidade do balanceamento, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Essa bolinha aqui está se ligando com esses 2 hidrogênios. Essa bolinha, essa outra bolinha, ela vai ter que se ligar com outros 2 hidrogênios. Olha lá. Ó. Então, esses 2 hidrogênios aqui, ó, opa, deixa eu pegar aqui, vão se ligar com essa outra bolinha, formando outra molécula de água. Certo? Então, o que na realidade está acontecendo, né? Está acontecendo o seguinte: cada uma molécula de O2 reage com 2 moléculas de H2, formando o quê? Formando 2 moléculas de água. Então, esse número que a gente coloca aqui, ó, tem a ver com o número de moléculas que participam da reação. Né? Então, olha, perceba como é que é claro, como é que é importante a gente colocar esse número que está aqui, né? Tudo bem? Então, estamos relembrando, vocês já viram isso aqui lá no ensino médio, com certeza. Tá? Então, o balanceamento, ele tem essa necessidade. Então, o que é balanceamento de uma reação e por que é necessário balancear? Para justamente você igualar a quantidade de átomos que participam da reação antes e depois, né? Porque na natureza nada se cria e nada desaparece, ok? Então, você perceba que qual que é o significado químico desse número que vem aqui do lado? Esse número tem a ver com o número de moléculas. Se eu disse, a proporção aqui não é 2 para 1 para 2, ó, isso aqui me dá a proporção do número de partículas que reagem na minha reação. A proporção é 2 para 1 para 2, né? Reage na proporção de 2 para 1, formando 2. É sempre assim. Então, se eu tiver 20 partículas aqui, ó, 20 moléculas, eu vou ter 20 reagindo com 10, formando 20. Se eu tiver 200, eu vou precisar de 100 aqui, ó. 200 reagem com 100, formando 200. E se eu tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 aqui, eu vou ter quanto aqui? 3 vezes 10 elevado a 23. E aqui, 6 vezes 10 elevado a 23. Vocês já viram esse número, né? Isso aqui tem a ver com
com mol, né? 1 mol de partículas tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, certo? A proporção aqui, então, ela sempre segue uma mesma linha. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23, aqui eu vou ter 12,04 vezes 10 elevado a 23, e aqui 12,04 vezes 10 elevado a 23. 23. O que é esse número aqui, ó? Esse número está associado a 1 mol. O que esse número aqui está associado a 2 mols? E esse a 2 mols. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque o significado desse número tem a ver com o número de moléculas ou com o número de mols. Reage 2 moléculas com uma, formando 2. Ou reage 20 com 10, formando 20. Ou 200 com 100, formando 200. Ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 com 12,04 vezes 10. Esse número é sempre o dobro desse. Esse aqui é sempre o dobro desse. Então, isso aqui tem a ver com o número de mols ou com o número de partículas. Depende do meu problema. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu, então, o que é o balanceamento de uma reação química e por que é importante a gente balancear? Todo mundo entendeu que a química se vale de uma representação e que cada elemento nessa representação tem um significado químico, né? Esse 2 tem a ver com o número de partículas que formam uma molécula, enfim. Isso daqui é só repeteco, né? Muito bem, então vamos lá para um exercício para você ver o quanto que é importante tudo isso que a gente está falando, né? Olha lá, tá aqui um exercício que eu peguei acho que esse aí é de vestibular, e que tem a ver com a alma do balanceamento, né? Da linguagem química e do balanceamento. Então vamos resolver junto. A reação de X, do elemento X com Y, é representada a seguir. Determine qual das equações melhor representa a equação química balanceada. Então, olha só, ele trouxe aqui uma legenda, nós temos um átomo X e um átomo Y. O átomo X é esse escurinho, o átomo Y é esse clarinho. O átomo Y, ele vem na forma molecular, né? Ele é diatômico, ó. Então, a molécula dele é Y2. Ó, Y2. O átomo X, ele vem na forma monoatômica. Ele não vem na forma molecular, né? Diatômica. Então, toda vez que esses camaradas se encontrarem e reagirem, o que vai acontecer? O composto formado é o composto XY. Olha lá, ó, XY, XY, XY. Aqui, ó, aqui teve sobra de reagente, né? Ó, sobrou, não reagiu. Por quê? Porque faltou bolinha, né? Então, tudo isso aqui você tem que perceber, né? Ó, essa bolinha reagiu com essa bolinha reagiu com essa bolinha reagiu com essa bolinha reagiu com essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, mas sobrou. Teve molécula que sobrou, né? Não tem problema, isso aqui você ignora. Muito bem. Qual que é a reação química que mais se parece com essa daí?